fica isso na indústria? Quais são os atores que a gente tem aí nessa indústria, na indústria farmacêutica? Como funciona? Conta um pouco, por favor. Bom, a indústria farmacêutica é bem particular, né? A gente tem como nosso, geralmente o que se entende como a persona principal é o representante, é o cara que vai fazer a divulgação do produto nos consultórios médicos. Então, o representante sempre foi considerado como um ator principal dentro do modelo de jornada do, ah, da indústria. Ou seja, esse cara é o cara que vai operacionalizar o contato com o nosso cliente final básico, que não é o paciente, é o médico. Ah, ok. Então, a gente atua muito em fornecer ferramental e estrutura para que o representante atinja o médico. E isso veio desenvolvendo durante anos, né? Talvez séculos, desde o começo, até que aconteceu, né, a internet, digital, e como que isso transformou a forma como que os médicos interagem com os representantes. Esse é o ponto focal de transformação dos últimos, talvez, 20 anos dentro da indústria farmacêutica, como transformar essa jornada de conhecimento que vai através do representante para o médico e como que o médico consome as informações que lhe dão conhecimento e base para oferecer um tratamento com um medicamento X ou Y. É, esse é um mundo diferente quando você vem, por exemplo, do e-commerce, que você está lidando direto com o consumidor final, né? No caso da indústria, a gente está quase como que um B2B, onde o médico é um agente, né, e não é o consumidor final. A transformação digital veio de várias formas. Uma delas é, obviamente, a quantidade de informação que a gente tem hoje, que antigamente não se tinha. Então, desde que a gente consegue medir quantas vezes um médico acessou o nosso website, ou consumiu um conteúdo específico, ou clicou num e-mail que a gente mandou, até mesmo em termos de como esse médico quer receber a comunicação. Então, às vezes, o médico, por um momento, entende que o contato cara a cara ali com o representante é algo mais importante, mas outros podem ser mais digitais e preferir, inclusive, conversas remotas, não mais no escritório, ou nem ter essa conversa, só receber o conteúdo. Então, todo esse contexto mudou muito, especialmente depois da pandemia. A pandemia teve um grande impacto no tempo, na alocação de tempo que os médicos têm dedicado para os representantes. Então, se você considerar um médico que tem trata de várias áreas terapêuticas, às vezes ele tem 4, 5, 6 laboratórios principais querendo visitá-lo, querendo conversar, querendo explicar os tratamentos. E isso, obviamente, consome muito tempo, né? E eles recebem muita informação. Então, tudo gira em torno de como colocar uma informação mais concisa, mais direta para o médico, como fornecer um ferramental que vai facilitar o trabalho do representante no final da ponta. Então, esse é um pilar e talvez o principal da indústria. E esses pilares, né? Essa persona, toda essa dinâmica, né? Que eu gostei quando você falou, né? Pode ser essa jornada existe há centenas de anos, né? Como você falou, né? Eu não sei se centenas, digo, mas com certeza mais que 100 anos, sim. Sim, E aí sim. você tem um quê do físico, tem um quê do digital, ou seja, imagino que tem uma questão que você falou, né, do data driven, né, você tomada de decisão, tem bastante dados e tudo mais. Essa jornada que você vê na sua experiência fora do país, com a bagagem que você tinha já local, ok, você já estava na GSK ali que já tinha uma ação, né, uma empresa muito grande, já com uma ação global também. Mas você percebe que o mercado brasileiro é um pouco diferente, ou essa jornada da indústria é similar no mundo inteiro? Que percepções você teve durante essa transição, ou nessa jornada aí de alguns anos, nessa transição mercado Brasil
barra Latinoamérica, barra expansão emergente, barra estou agora, talvez, atuando globalmente? Isso é interessante, né? Eu acho que o Brasil, em termos de adoção de tecnologia, sempre tem uma vantagem. Nós somos muito facilmente impactados por novas tecnologias, a gente entra de cabeça e na indústria farma, apesar das regulações e restrições que existem, as áreas, né, os nossos profissionais são profissionais muito bons e que estão sempre tentando trazer inovação. Então, eu não vejo uma resistência do ponto de vista profissional, né, dos nossos profissionais entrarem. O que acontece, e aí muda um pouco de empresa para empresa, mas é o tamanho do investimento que existe no país, né? Então, eu diria assim, cara, nós sim somos inovadores e estamos à frente do que muitos países. Eu acho que principalmente na questão de adoção e de criação de modelos de negócio, de ideias, de projetos que estimulam a transformação digital. Olha que legal Agora, isso. quanto que vai investir depende da empresa. Ou Né? seja, você diz, a gente tem insumos, as pessoas têm as competências, os profissionais aqui conhecem da temática, mas eventualmente uma empresa nacional ou de ação nacional estratégica vai ter um X de investimento, já uma outra que é global pode entrar com um carro bem maior e, obviamente, isso acaba dando o tamanho ou pelo menos definindo aí o impacto das ações. É nessa linha que você está comentando. Exato, exato. E o que eu vejo num contexto de, por exemplo, mercados emergentes, né, emerging markets, o Brasil sempre está puxando. Eu vejo Brasil, China. China é destacado. Geralmente as ações da China são muito específicas por conta do ecossistema digital deles, muito dependente do WeChat, né? Então tudo gira em torno do WeChat, tem muito player que só funciona ali. Tem alguma coisa acontecendo na Rússia também, que é bem específico, e na Índia. Fora isso, só se compara ao Brasil, porque o Brasil ele tem essa capacidade de ser criativo. E tanto eu acho que isso se reflete nos profissionais, né? Eu costumava dizer que, para o meu time, né? A gente tem, no Brasil, a gente trabalha com a escassez, né? Então, a gente precisa saber um pouco de tudo. A gente precisa ser criativo, precisa... Então, profissionais técnicos não raramente conhecem de front-end, back-end, né, banco de dados, design, tudo. E desculpa se eu estiver misturando alguns termos em Manda inglês ver. aqui. Eu falo inglês o dia inteiro, às vezes volta, né? Então, o front-end não tem essa divisão. Em mercados que trabalham com mais abundância, como eu costumo dizer, como Estados Unidos, você tem profissionais mais verticais, especializados, e o cara é mais dedicado ali, porque ele não precisa cuidar das outras áreas, ele é especializado. Isso acontece em todas as áreas. Então, a gente vê gerentes de marketing que conhecem muito de tecnologia, gerentes de marketing digital que são praticamente programadores e enfim, a gente tem essa competência e essa capacidade que é uma característica bem brasileira.